Todo torcedor conhece aquele jogo. Adversário que não ameaça, título praticamente garantido, clima de dever cumprido antes mesmo do apito inicial. Você liga a TV ou streaming mais por hábito do que por emoção. E aí, no jogo que era para ser tranquilo, acontece aquele lance. O jogador cai. Fica no chão. Sai de maca ou andando devagar. E você congela. Porque de repente o jogo que não importava muito passou a importar demais, pelo motivo errado. Foi exatamente isso que aconteceu hoje no Barcelona x Celta de Vigo. E tem mais de uma história para contar nesse jogo que, pelo placar, parece que não teve nada. Fala pessoal. O Barcelona venceu o Celta de Vigo por 1-0, soma mais 3 pontos e fica cada vez mais próximo de confirmar o título de La Liga. Em campo, foi um jogo morno, protocolar, sem grandes emoções. Mas fora do placar, esse jogo teve 3 assuntos que merecem atenção: a lesão do Lamine Yamal e o que ela pode significar para a Copa do Mundo, a polêmica do VAR que roubou um gol do Ferran Torres, e uma curiosidade sobre os ex-jogadores do Barça que estavam do outro lado do campo hoje. Se você gosta de futebol além do resultado, já se inscreve no canal. Bora! Olha, não vou fingir que tem muito a analisar taticamente nesse jogo. Flick aproveitou o adversário para testar algumas coisas, rodar o elenco e garantir os 3 pontos sem desgaste desnecessário, pelo menos era esse o plano. Eric Garcia de volante, posição que já foi usada algumas vezes nessa temporada e na anterior, que funcionou razoavelmente bem para jogos com esse nível de exigência. Gavi na ponta esquerda, essa é uma escolha que vejo com mais ceticismo. O Xavi já tentou isso também, embora o camisa 6 tenha qualidade e vontade, a ponta não é onde ele impacta mais. O Gavi como volante, como meia central, como quem dita o ritmo no meio, é onde ele é mais efetivo. Na ponta ele não é tão efetivo. O drible e velocidade característicos de um ponta não são o forte dele. O gol saiu de pênalti, convertido pelo próprio Lamine Yamal, que sofreu o pênalti. E o resultado foi administrado sem grandes sustos do ponto de vista do placar. Um detalhe curioso: o Celta de Vigo tinha 4 ex-jogadores do Barcelona hoje: Marcos Alonso, o único não formado nas categorias de base, e mais 3 canteranos, Ilaix Moriba, Jutla e Oscar Mingueza, que entrou no segundo tempo. São jogadores que passaram pelo clube, não encontraram espaço, e seguem carreiras fora. O volante inclusive existia uma expectativa nele quando surgiu, mas brigou, saiu mal e hoje é odiado pela torcida. Era tido como uma promessa, depois que saiu, rodou por 4 clubes diferentes e tá lá no Celta sem muito hype em cima dele. Mingueza esteve nas seleções de base, foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, onde perderam para o Brasil, teve na seleção principal uma convocação ou outra entre 2024 e 2025, o último jogo foi contra Portugal há quase um ano, e possivelmente não vai para a Copa. Já tem 26 anos e nada além de um jogador de nível nacional. Lamine Yamal marcou o pênalti, caiu ao comemorar, e saiu de campo no primeiro tempo. João Cancelo também saiu antes do intervalo por lesão. 2 substituídos no primeiro tempo num jogo que deveria ser tranquilo. Sobre o Cancelo, sem mais detalhes por enquanto. Mas sobre o Yamal, a preocupação tem uma dimensão maior. Faltam 6 jogos para o fim da temporada, incluindo o clássico contra o Real Madrid. E logo depois vem a Copa do Mundo. A boa notícia, e isso é importante dizer, é que ele saiu andando. Não foi nada dramático visualmente. E o tipo de lesão relatada é daquelas que, dependendo do grau, permite recuperação dentro do prazo antes da Copa. Mas vai depender do diagnóstico completo. A questão é a seguinte: para o Barcelona, perder o Yamal nesses 6 jogos é ruim, mas administrável. O título de La Liga está praticamente garantido. O foco real é a Copa do Mundo, onde a Espanha é uma das grandes favoritas e Lamine Yamal é peça central do projeto de Luis de la Fuente. Aqui está o que muita gente não percebe. A Copa do Mundo acontece numa janela já afetada pelo calendário de fim de temporada. Jogadores chegam cansados, alguns machucados, e o tempo de preparação é curto. Yamal chegar à Copa 100% é mais importante do que jogar os últimos 6 jogos da La Liga. Se Flick precisar poupar, vai poupar, e faz sentido. Mas a pergunta que fica no ar é: uma lesão no final da temporada, mesmo que recuperável a tempo, afeta a preparação. E numa Copa do Mundo, onde os detalhes de ritmo e confiança física valem muito, chegar com 3 semanas de preparação plena é muito diferente de chegar com 2. Isso pode fazer diferença nos jogos mais difíceis do torneio. Ferran Torres fez um gol hoje. Um gol que seria histórico, quebraria seu recorde pessoal de gols em uma única temporada pelo Barcelona. O atacante estava na expectativa, o estádio reagiu, e aí chegou o VAR, impedimento milimétrico. Gol anulado. Ferran Torres não ficou calado.
Foi para as redes sociais e publicou stories ironizando a decisão, com imagens do lance e com uma referência direta ao gol de Eric Garcia anulado contra o Villarreal há menos de 2 semanas, em outra situação milimétrica igualmente contestada. Aqui é onde fica interessante. Não é a primeira vez que o VAR anula gols por distâncias tão mínimas que o próprio sistema de detecção tem margem de erro maior do que o impedimento marcado. Existe um debate real no futebol europeu sobre se o nível de precisão exigido pelo VAR atual é adequado, ou se ele está gerando mais injustiças do que corrigindo. 2 gols anulados no intervalo de 2 semanas pelo mesmo clube, em lances milimétricos. Pessoalmente eu não vejo problema. Se for as linhas traçadas estiverem corretas, é o tipo de discussão que já havia antes do VAR por conta de lances que não tinham como ver dessa maneira e acho que o futebol está melhor nesse sentido e mais preciso, causando menos erros. A regra da mão atualmente é muito mais confusa e interpretativa do que o VAR com o impedimento. Mas compreendo a indignação de Ferran Torres. E antes de terminar, o jogo também marcou um recorde. Frenkie de Jong é o holandês que mais jogou pelo Barcelona. São 293 jogos vestindo a camisa do Barça desde sua estreia, no dia 16 de agosto de 2019. O camisa 21 superou Philippe Cocu, que vestiu a camisa blaugrana em 292 jogos entre 1998 e 2004. Então é isso, pessoal. O Barcelona venceu, somou 3 pontos, e está mais um passo do título de La Liga. No campo, foi o jogo que precisava ser, sem grandes histórias. Mas nas margens do jogo, tinha 3 assuntos que valem a reflexão: a lesão do Yamal e o que ela pode custar na Copa, o VAR que continua gerando debate com anulações milimétricas, e o Ferran Torres que desta vez não ficou quieto. Agora me conta nos comentários, 2 perguntas. Você acha que o Yamal chega à Copa do Mundo em condições ideais? Ou a lesão pode comprometer a preparação da Espanha? E sobre o VAR, impedimento milimétrico deve anular gol? Ou o futebol precisa rever essa regra? Comenta aí, esse segundo debate especialmente vai render. Se você acompanha essa série de análises do Barcelona e gosta de futebol explicado com contexto real, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima!